Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, com ele, Júlio Cortázar, ou Júlio Cortázar para os íntimos. Esse argentino, na verdade ele é belga, ele é filho de pais argentinos, nasce na Bélgica, mas com 3 anos de idade ele volta para a Argentina e vive sua infância, adolescente na Argentina. Depois ele, fugindo, né, de um regime mais pesado na Argentina, ele volta, né, para a Europa, Bélgica, Roma, Paris. Ele morre na França e é um dos grandes nomes do chamado boom da literatura latino-americana, juntamente com figuras como Gabriel Garcia Marques, o Jorge Luis Borges, o nosso Jorge Amado. Então esse homem, sobretudo da Europa, né, porque ele mora na Itália, ele mora na Espanha, Suíça e França, e da França ele segue, né, da década de 50 em diante, ele é considerado um dos grandes da sua época. Um cara que foi também tradutor, foi um grande intelectual argentino. Ele, um pouco antes de morrer, vai adotar a nacionalidade francesa em oposição ao regime ditatorial argentino. Além de ser considerado um grande inovador da literatura em sua época, ele vem com algo que é tipicamente modernista, que é quebrar essa linearidade da narração e ficar ali com uma fronteira, uma linha muito tênue entre o real e o fantástico, né? Ele vai às vezes para o realismo fantástico, a gente chegou a falar de realismo fantástico com Kafka e às vezes até para o surrealismo. E essa obra dele, ela é uma obra, é bonita essa foto, né? Aí, eu creio que seja na Europa, eu não sei ao certo onde é essa foto não, mas pela aparência dele, já é mais provável que seja dele com seus mais de 40 anos, né? Aí ele já estaria na Europa. Então, numa gripe terrível, mas seguimos aqui firmes para você ter as suas análises. Ela é parte, então, só para não ficar algo solto, essa obra ela é parte de uma outra obra que ele lança em 1962, que contém 64 relatos, assim, desse tamaninho, né, curtos, cheios de sarcasmo, de ironia, com reflexões suas. Eu vou fazer assim, né? Vou ficar pequenininho aqui, só para não sair daqui, mas na hora que eu começar a ler, eu tiro, né? Então, são obras que, de certa maneira, vão trazer um olhar para a realidade que deve ser mais ridicularizador, né, das situações cotidianas e, sobretudo, repetitivas, e vai nos trazer uma reflexão sobre até que ponto, na sociedade contemporânea, a gente se esvazia de consciência e precisa receber instruções para tudo, né? E ele, obviamente, faz aí uma metáfora da sua contemporaneidade, né, da sua época aí, da década de 60. Deixando de lado os motivos, vamos nos ater à maneira correta de chorar, entendendo isso como um pranto que não se transforme em um escândalo, nem que insulte o sorriso com sua paralela e lerda semelhança. O choro médio ou ordinário consiste em uma contração geral do rosto e em um som espasmódico acompanhado de lágrimas e coriza. Esses últimos ao final, pois o choro acaba no momento em que alguém assou o nariz energicamente. Para chorar, dirige a sua imaginação para você mesmo. E se isto acabar sendo impossível pelo hábito adquirido de acreditar em um mundo exterior, pense num pato coberto de formigas ou nesses golfos do Estreito de Magalhães, onde ninguém entra nunca. Chega no choro, tapar o rosto com decoro, usando ambas as mãos, com a palma voltada para dentro. As crianças chorarão com a manga do casaco contra o rosto, e de preferência em um canto do quarto.
Duração média do choro, 3 minutos. Então vejam que ele traz um texto, né, que é muito protocolar, né, instrucional, para algo extremamente emotivo, numa época em que se pregava um ser humano que fosse mais resistente, que fosse mais forte. A emotividade ligava-se a um viés mais socialista, do coletivo, do solidário, e não a hombridade, né? Essa coisa masculina da resistência e tal, ao viés de direita, capitalista, próximo ou integrante dos sistemas totalitários, né? Então ele procura uma coisa disruptiva, ele procura uma coisa para quebrar o que se preconizava na época, metaforicamente, como se fosse uma necessidade de, olha, você não vai, quando ele fala, né? Aqui, ó, para chorar, olha esse pedaço aqui, dirija sua imaginação para você mesmo, se isso acaba sendo impossível pelo hábito adquirido de acreditar em um mundo exterior, né? Então, em um mundo no qual você é impelido a acreditar no sistema que lhe governa, olhar para dentro torna-se o verdadeiro ato revolucionário, diante do qual não se pode deixar de cumprir com essa necessidade de voltarmos para nós mesmos. Pensa lá no Drummond, quando ele fala, trabalhas sem alegria para um mundo caduco. Pensa lá no Kafka, no seu Um Médico Rural, em que o sujeito tem que se forçar a se anular em termos pessoais para viver única e exclusivamente para o trabalho. Pensa na Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que deixa muito clara essa obra do filósofo sul-coreano, que o adoecimento generalizado que nós temos na contemporaneidade diz respeito a nos negarmos a essas sensações de tristeza, de melancolia, do choro, da emotividade, com um excesso de autocobrança para nos impormos um trabalho acima do normal, uma vida completamente comprometida com alta performance, com alto desempenho. É isso que nos adoece, é isso que nos deixa nesse esgotamento, nesse cansaço. Então a obra do Júlio Cortázar, ela convida-nos a essas reflexões que cabem muito bem na contemporaneidade. Tudo bem? Muito obrigado aí, meus queridos, pela aula. Até o próximo episódio.